Vamos fazer uma oração e vamos pedir para que Deus venha abençoar essa tarde e assim tomar a direção de tudo que será feito e falado aqui nessa tarde, tá certo? Feche os olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, nosso Deus e eterno Pai. Pedimos ao Senhor a direção, orientação, para que essa tarde muitas pessoas sejam alcançadas, tenham as suas vidas transformadas. Meu Pai, que através desta orientação, muitas pessoas que se encontram aflitas, oprimidas, afligidas, possam, meu Pai, espiritualmente, fisicamente, serem curadas, serem saradas. Então, entregamos nas tuas mãos esse momento para que todos que estão participando pelo Zoom, pelo YouTube, sejam alcançados por essa direção e também por essa palavra. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deixa eu falar algo para todos vocês que estão nos ouvindo agora. Se você quiser acompanhar essa palavra, está em Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Se você assim quiser acompanhar. Salmos capítulo 6, a partir do versículo 2, diz assim, o salmista Davi: tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido. Se tiver como colocar, doutor Murilo, seria bom, viu, por favor? Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido. E a minha alma está muito aflita, ó Deus. Quando virás me curar? Aqui você vê o salmista Davi passando por um momento de aflição, um momento de tristeza, de angústia, de amargura. E eu queria que você, nessa tarde, entendesse o que é essa aflição, o que essa aflição pode causar na vida de um ser humano. E nós temos aqui a participação do Dr. Rodrigo, que vai falar também muito a respeito disso, na questão física do ser humano, o que isso aflige para ele. Temos aqui a psicóloga Dona Cristiane também, temos o doutor Murilo e a farmacêutica Viviane, que também se encontra. E também a participação do pastor Anselmo. E nós vamos mostrar para vocês como vencer essa opressão, essa aflição, essa depressão, essa tristeza. E vamos dizer para você a saída para essa situação. Tá certo? Então, eu queria contar com a participação aí do doutor Rodrigo. Doutor Murilo, por gentileza. É verdade, pastor Alexandre. É uma tarde, boa tarde a todos, tudo bem? Então, essa tarde vai ser muito importante para a gente estar aprendendo um pouquinho, né, fazendo essa associação aí, como sempre, né, nas nossas tardes de domingo, associação da ciência, né, com a palavra de Deus, e aprendendo um pouco dos dois lados, tentando fazer uma conexão, não é verdade? Então, assim, o doutor Rodrigo Melo, é psiquiatra, ele vai estar falando um pouquinho para a gente o que é esse transtorno, né? Essa depressão. Uma palavra aí, doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, pastor Anselmo, Cristiane, Viviane, que eu conheci há pouco tempo. Prazer em conhecer, né? Todos que estão aqui também. Vi que já tem bastante gente. É um prazer todo meu, viu, Murilo? Eu me sinto lisonjeado, em primeiro lugar, né? E especialmente pela oportunidade de poder ajudar, né? Não apenas as pessoas que estão passando por isso, como líderes também, né? Pessoas familiares, para conhecer um pouquinho mais sobre o que é depressão, né? Vou falar um pouquinho sobre o que é, um pouquinho sobre quais são as possíveis causas, tratamento, né? Uns exemplos bíblicos.
Espero que a gente consiga, claro que vai ser algo curto, né, pequeno, mas também até para ter um momento para a Cristiane, que vai falar um pouquinho, né, como psicóloga, né, nesse bate-papo aqui, e também para ter momentos para dúvidas e perguntas. Pode começar? Pode ir lá. Uhum. Pronto, meu querido, deixa eu só apresentar aqui fazer aqui a apresentação. Um momentinho. Todos estão acompanhando? Tá direitinho, tudo certinho aí. Ótimo. Tudo Então, né, meu nome é Rodrigo, né, eu sou psiquiatra, faço mestrado lá na UFBA, na área também de saúde mental, né, trabalho na CACI e na APAE, né, então, como eu falei um pouquinho, a gente vai começar com alguns conceitos básicos, né, sobre depressão, e uma dúvida que é muito comum é, estou triste, eu tenho depressão, depressão é igual a tristeza, e eu vou fazer aqui alguns comentários, né, então, sobre tristeza, né, é um sentimento universal, natural, fisiológico, que expressa dor e sofrimento. Quando a gente fala natural, fisiológico, é que todas as pessoas vão ter momentos de tristeza, que é natural que sinta diante de algum sofrimento, de alguma perda, e que não significa necessariamente uma doença, que é o que a gente vai falar sobre depressão. Tá? Claro que no dia a dia a gente pode falar assim, eu estou um pouco deprimido, mas isso é diferente do que a gente chama de uma pessoa estar em depressão. E não compromete essa tristeza, não compromete, né, significativamente as outras funções mentais, nem o funcionamento global do indivíduo. Então, isso é o que diferencia uma pessoa ter um quadro de tristeza. A gente não vai falar hoje, mas pessoas terem ansiedade é natural, a ansiedade por si só é algo fisiológico. Termos dificuldades, por exemplo, na atenção, dificuldade na memória, e não significa que eu tenho, por exemplo, depressão ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de déficit de atenção, ou um transtorno, uma demência, né, um quadro demencial. Então, você ter sintomas não significa você ter uma doença. Então, eu acho que isso aqui ajuda a apontar, né? Pronto. E vamos falar um pouquinho sobre, quando a gente fala de depressão, é um transtorno, né? Quando a gente fala de transtorno na saúde, seria o equivalente a uma doença, né? Que você tem sinais e sintomas. Sinais seriam aquilo que pessoas ao redor observam, geralmente próprios profissionais de saúde percebem. Sintomas é aquilo que a gente expressa, né? É algo mais subjetivo. E sinais é algo mais objetivo. Então, para ser um transtorno, uma alteração de comportamento ou emocional, ser considerado um transtorno, implica tanto sobre ou um sofrimento significativo para a pessoa, ou uma disfuncionalidade, compromete a minha funcionalidade, seja como profissional, seja como amigo, pai, na família, na igreja, certo? Quando a gente fala de depressão, então, seria o quê? Seria um conjunto de sinais e sintomas que são persistentes, não é basta eu ter muita tristeza num dia para ser caracterizado de depressão, a gente vai falar depois, mas já antecipando, no mínimo 15 dias, né, que eu vou falar um pouquinho mais, mas a tristeza é um dos sintomas que fica na maior parte do dia, quase todos os dias, né, a gente perde o controle do estado emocional, não é algo que eu consigo controlar, às vezes a gente vai falar que a pessoa pode não ter nenhum problema que ele percebe, é claro, ele pode ficar realmente com esses sinais e sintomas de depressão, né? E, como eu falei, há uma diminuição desse desempenho nas atividades normais da pessoa, tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico, o diagnóstico é algo que é um diagnóstico clínico. Existem vários problemas de saúde que não tem um exame necessariamente que você faz para você dar um diagnóstico. Por quê? Porque as alterações, muitas vezes, são microscópicas, são em áreas específicas no cérebro, neurotransmissores, eu vou falar um pouquinho mais, e não tem um exame que eu faço que vai ser específico, essa alteração específica para a depressão. Pode até fazer um exame que dê uma alteraçãozinha ali, mas isso pode acontecer numa depressão, pode acontecer numa esquizofrenia, então não dá para ser um critério isolado, né? Você tem sintomas e sinais clínicos, certo? E que geralmente quem faz é um médico. Eu vou explicar o porquê. Mas só para vocês terem ideia do que é necessário, né? Então, é necessário, pronto,
ou humor deprimido, que é aquela tristeza, se sentir para baixo, né, desesperançoso, ou uma diminuição do interesse ou nos prazeres que as pessoas tinham normalmente, né? E isso tem que acontecer pelo menos na maior parte do dia ou quase todos os dias. Aí você fala que, ou seja, eu posso ter depressão sem estar triste? Sim. Existem muitas pessoas que têm um transtorno depressivo e depressão sem tristeza. Você vai perguntar, ele sente tristeza? Não. Mas ele não tem prazer algum para fazer atividades, então, né, eu ir para a igreja, ou assistir filmes, que era uma coisa que eu gostava, assistir jogo de futebol, né? E isso é uma característica importante. Uma coisa que eu costumo dar um exemplo, até conversei com o Murilo, pense numa pessoa que é Vitória, fanático, né? Quando está num quadro depressivo, claro que existe, a gente vai falar um pouco, existem gravidades, né? Existem quadros muito graves, quadros moderados, leves. Mas depende da situação, o comprometimento do prazer pode ser tão significativo que o Vitória pode ir para a primeira divisão, pode ganhar o Campeonato Brasileiro e o cara apenas fazer aquela cara de paisagem, ah, legal, o Vitória ganhou, mas ele não sente aquele prazer, aquela alegria, aquela explosão que no normal ele, né, faria. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um exemplo, mas isso serve para outras áreas. Eu tá tão mal, aí chega um parente querido, um neto, depois da quarentena, o avô vai ver o neto que tinha tão saudade, não sentia aquele mesmo prazer, são exemplos, tá? Mas além de ter ou tristeza ou diminuição do interesse, tem que ter pelo menos outros sintomas, né? Alteração do sono para mais ou para menos. Você pode ter alteração do apetite também para mais ou para menos. Então, alteração significativa, você vai ter uma variação do peso, né? Uma diminuição importante da energia, né? Claro que quando a gente está cansado porque a gente fez uma atividade, é normal ter diminuição de energia, mas é uma diminuição que persiste em detrimento do que a pessoa fez durante o dia, né? Ele vai ter uma dificuldade na concentração, então pode-se perceber que há uma alteração em outras áreas também, né? Então, há uma diminuição da concentração, a pessoa fica mais indecisa do que o normal da pessoa, uma lentificação que muitas vezes é mais percebido pelo outro, as outras pessoas percebem que ele está mais devagar para ter uma resposta, para iniciar alguma atividade, né? E o que é mais significativo, né, que é a alteração, não, são os sintomas, né, que são bem característicos, que é o sentimento de sem valor, né, inutilidade, um sentimento de culpa exagerado, uma culpa que não justifica, né, aquele peso que a pessoa tem para esse sentimento, e o mais grave que a gente fala são os pensamentos, né, e até comportamentos suicidas, muito relacionados à desesperança. Tá? Então, um profissional de saúde, quando vê uma pessoa que apresenta, né, não precisa ter todos esses sintomas, mas, né, algum desses sintomas e aquilo traz comprometimento, isso ajuda muito a dar o diagnóstico. Por que é importante que seja um diagnóstico de um profissional, principalmente o médico? Porque outros problemas de saúde podem dar também esses sintomas, ou pode dar até um quadro de depressão, e não necessariamente ser a depressão, como a gente fala assim, do transtorno depressivo. Então, a pessoa pode ter um tumor na cabeça e dar vários desses sintomas, né? A pessoa pode ter um hipotireoidismo não compensado e pode ter vários desses sintomas. Então, assim, é importante uma avaliação médica para que você tenha um diagnóstico mais claro. Claro que na grande maioria das vezes, de fato, é a depressão, que a gente vai ver que é algo bastante comum, tá? Mas vamos lá. Então, um pouquinho da epidemiologia, né, a prevalência dos sintomas do transtorno depressivo. Então, existem vários estudos sobre isso. Eu coloquei aqui o mais, assim, nos últimos que eu vi, e colocou a prevalência mais baixa, porque eu vi estudos até de 20%. Mas isso aqui você tirar uma foto hoje, né, não sei quantas pessoas aqui tem, mas se tiver 100 pessoas, 5% das pessoas, se tirar uma foto do mundo, 5% das pessoas estão com esse transtorno, essa doença, certo? Claro que aqui pode ser um pouco mais, um pouco menos, se tiver mais pessoas interessadas porque estão com sintomas, né, pode ser que essa prevalência seja maior, mas, de uma maneira geral, isso aqui é no Brasil, nos Estados Unidos, né, enfim, um panorama mundial, tá bom? É a principal causa, isso aqui desde o ano passado é considerado a principal causa de incapacitação para o trabalho do mundo, ou seja, incapacita mais, ou seja, as pessoas se afastam, pegam atestado, mais do que um infarto, mais do que né, dor de cabeça, que afasta muito, dor na coluna, seja cervical, seja lombar, né? Então, gripe, coronavírus, que seja, é a principal causa de incapacitação no mundo e aumenta 27 vezes o risco de estar desempregado. Então, claro que o desemprego é um fator de risco, eu vou falar um pouquinho mais, mas a pessoa estando deprimida, ele pode,
né? E muitas vezes ele não sabe que tem a depressão, o patrão não sabe que está com depressão, há um comprometimento significativo, como a gente falou, de concentração de energia, e às vezes ele pode ser demitido. Ou às vezes não tem, né, uma carteira assinada e é um contrato e acaba não renovando o contrato. Isso aqui é um estudo dos Estados Unidos, que é um dos países que mais estudam sobre isso e vê o impacto na economia, né? Para você ter ideia, o impacto da depressão, incluindo não só medicamentos, mas o impacto na sociedade, do desemprego, seja por afastamento do trabalho, chega a ter 210 bilhões de dólares por ano. Mas quando a gente fala só especificamente do trabalho, tem duas características, né? O absenteísmo, que é eu falto por conta da depressão, da minha doença, 21 bilhões, e o presenteísmo, que são aquelas pessoas que estão lá no trabalho, mas estão apenas para constar, porque não rende quase nada, ou muito menos do que renderia, 64 bilhões de dólares. Aqui eu trouxe mais um slide, vou falar bem rápido sobre suicídio, né, que na verdade depressão é o transtorno mental mais relacionado ao suicídio. Claro que existem outros transtornos muito relacionados ao suicídio, como, por exemplo, transtorno bipolar do humor, só que é muito menos prevalente que uma depressão, né? Mas é bastante, assim, pessoas com transtorno bipolar do humor têm um risco maior de suicídio até do que pessoas com depressão, transtorno por uso de álcool e drogas, esquizofrenia, até 10% das pessoas com esquizofrenia acabam se matando. Mas como a depressão é a maior causa, eu trouxe aqui algumas figurinhas aqui, trouxe da própria OMS, muito do que eu trouxe aqui é da OMS, de um livro que eu vou colocar no final também, a bibliografia. Mas, assim, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre 15 e 30 anos. Então, a gente está falando agora não só sobre morbidade, mas mortalidade, né? 78% dos suicídios acontecem em países de baixa ou média renda. Que existe um mito que acha que depressão é coisa de rico, né? Na verdade, não é bem assim, e suicídio também não é coisa só de rico, né? Pelo contrário, já vê que são vários fatores relacionados, e claro que as questões sociais aumentam, né, o risco. Em torno de 1 milhão de pessoas morrem por ano por suicídio no mundo, né? Então, imaginem, né? 1 milhão por ano se matam, né? A cada ano, uma morte uma morte a cada 40 segundos, isso aqui no mundo. Eu vi uma estatística do Brasil, mas já é muito antiga, que seria uma morte a cada hora, né, por suicídio no Brasil, mas acredito que não esteja atualizado. Essa aqui é do mundo, certo? É muita gente que acaba morrendo. Há mais morte de suicídio do que por guerras e homicídios juntas. Então, a gente pega aí a guerra da Síria, que, né, tem tantos anos, os homicídios que estiver vendo no Brasil, claro que é uma epidemia de suicídio, né, uma endemia de homicídios, mas do mundo, os suicídios matam mais do que guerras e homicídios. Aqui são formas que são mais utilizadas para acabar levando, né, à morte. Por isso que a gente fala com pessoas que têm ideação de suicida, faz parte do tratamento você proteger, né, essas pessoas, ou seja, você tirar do acesso de pessoas cordas, materiais químicos, medicamentos, se a pessoa tiver arma, com certeza, pérfuros cortantes, todos possíveis, né? E aqui a gente vai ver que, na verdade, 56% das pessoas são, na verdade, esse gráfico, que, se não me engano, tem a ver com mulheres e homens. Homens morrem mais por suicídio do que mulheres, tá? Vamos lá. Tá passando. Pronto. Falar um pouquinho sobre a etiologia, né? Possíveis causas de depressão. Então, essa figurinha aqui é bem resumida. Já vê que tem fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais envolvidos, né? Então, existem fatores de risco e fatores de proteção, é uma balança. Quando a gente fala de fatores biológicos, existem fatores genéticos, né? Então, assim, familiares de primeiro grau de uma pessoa com depressão tem maior risco do que familiares de segundo grau. Quanto mais ela vai passando o parentesco, diminui mais o risco de depressão. Filhos que são criados, às vezes, em famílias diferentes, ou seja, com ambientes diferentes, enfim, né, tem um risco, se um desses filhos tem depressão, o outro também tem uma chance maior de ter depressão do que pessoas que não têm depressão, né? Existe um aspecto significativo da neurotransmissão na gênese, né, na origem da depressão, tanto que vocês vão ver que a maioria das medicações tem uma comprovação, né, para tratar a depressão, são a base de não a base de serotonina, mas eles regulam os níveis de serotonina no cérebro. Não adianta você tomar serotonina ou triptofano, que é um aminoácido derivado, porque não adianta ter ele no sangue.
tem que estar no cérebro e não apenas no cérebro, na área específica você tem que ter maior quantidade disso. Então, as medicações regulam isso, mas outros neurotransmissores, como noradrenalina, dopamina, então você vê medicações que agem nesses neurotransmissores e glutamato também, né? Que a gente vai ver que até tem uma ação mais rápida algumas medicações que agem no glutamato. Existem alterações hormonais, principalmente do corticoide, né, que é o cortisol, que é o corticoide endógeno. Então, você vai ver que essas pessoas, né, que é um hormônio relacionado ao estresse, vai estar elevado. Né, nessas pessoas, a gente sabe que o cortisol elevado a longo prazo pode afetar na área do cérebro relacionado à memória, que é o hipocampo. Existem até alterações anatômicas que se fazem imagens, mas não dá para dar o diagnóstico. Mas você vê pessoas com depressão, se for depressão mais grave, compara com pessoas normais, você vê algumas alterações. Claro que existem fatores também psicológicos na origem, né? Então, existem aspectos da pessoa, estratégia de copa de enfrentamento, de lidar com determinadas situações, então, personalidades, questão de temperamento. Por exemplo, existe a pessoa mais otimista, a pessoa mais pessimista, aquela questão, você dá um exemplo para você botar um copo no meio. O otimista tende a falar que o copo está meio cheio, o pessimista, o copo está meio vazio. Então, assim, claro que existem características da personalidade, né, que atrapalham e que podem facilitar questão de ter o desenvolvimento da depressão, né? Eu vou falar um pouquinho também dos fatores psicossociais. Já até, acho que eu vou falar aqui, né? Pronto, fatores sociais, né? Psicossociais. Os sociais são os estressores, existem vários estressores. Desemprego é um deles, o divórcio, né? É um estressor. Se você tem estressores na infância, são estressores bem significativos. Então, abuso sexual, abuso físico, emocional, negligência emocional, negligência física. Então, como é importante o papel dos pais no cuidado. Claro que a morte de um dos pais antes de 10 anos também é um fator relacionado, né? Esses foram vários fatores psicossociais envolvidos, né? E aqui eu falo também não apenas dos fatores de risco, mas fatores de proteção. Cada um desses aspectos tem fatores de risco e fatores de proteção. E na questão social também. Então, pessoas que têm uma família mais próxima, pessoas envolvidas em trabalhos de igreja, a religiosidade, independente da religião, o fato de vocês terem a religiosidade intrínseca, que é a forma como você enxerga o mundo, como você põe em prática isso no seu dia a dia, né? Como você utiliza isso na sua vida, seja frequência de igreja ou de reuniões. Pessoas que têm maior religiosidade tendem a ter mais proteção, não significa que seja uma proteção absoluta, né? Não significa que a pessoa com alto nível de religiosidade não venha a deprimir. Não. Mas é um fator que ajuda a contribuir nesse processo, tá bom? Vamos lá. Então, sobre a etiologia, que é essas causas, né? Como eu falei, tem fatores psicossociais. Então, geralmente, isso aqui é interessante. Acontecimentos estressantes precedem o primeiro episódio. Então, a pessoa nunca teve depressão na vida e tem um primeiro episódio. Quando você vai procurar saber, você acha que teve algum motivo, é muito frequente, não precisa ter um motivo claro, mas é muito frequente que ele vai trazer, tal, foi porque eu perdi no vestibular, ou foi por conta do meu desemprego, ou foi por conta de um problema de saúde, né? Então, foi uma situação, né, social, às vezes, difícil, né? Quem trabalha pode ser a questão de assédio no trabalho, né? Então, isso pode preceder o primeiro episódio depressivo, né? Que é aquilo de você ficar pelo menos 15 dias, mas pode se estender por mais tempo, tá? Mas o que acontece esse estresse do primeiro episódio leva a modificações duradouras na biologia do cérebro. É como que, a partir do primeiro episódio, você tivesse maior predisposição, mesmo que você fique 100%, e, né, não tenha mais depressão, volte ao seu padrão normal, você pode ter uma maior predisposição a ter mais episódios. E isso pode acontecer, que tem algumas justificativas, né? Existem perdas de neurônios, redução dos contatos sinápticos, alteração dos neurotransmissores, e isso pode acontecer que no segundo episódio, às vezes o estresse nem seja tão grande, a pessoa pode deprimir, às vezes pode ser, não pode nem ter nenhum motivo, a pessoa pode entrar em depressão, ou seja, não é necessário ter um fator estressante para ter depressão. A gente vai falar, por exemplo, do transtorno bipolar do humor, vou falar bem rapidamente que você tem também depressão, mas também você tem um episódio que a gente chama de elevação do humor, né? Que a gente chama de mania ou hipomania, que é diferente do quadro de depressão, que seria o oposto. Quando a depressão você fica para baixo, sem energia, né? Sem prazer nas coisas. A mania ou elevação do humor, você fica com alegria exagerada, maior do que o seu normal, às vezes sem nenhum motivo, a pessoa já acorda com muita energia, muita atividade, enquanto na depressão você fica sem energia para fazer atividade, não faz. Na mania você fica fazendo muito até demais, as pessoas ao redor percebem, você depois que passa, você, olhando para trás, você vê que você estava diferente, se torna mais impossível, coloca até a pessoa
se coloca em situação de risco, se sente melhor naquele período que as outras pessoas, atitude de risco, por exemplo, até na área sexual, se expondo sexualmente, se expondo do ponto de vista de risco mesmo, saindo de madrugada, andando de moto, às vezes, né, na paralela, da contramão. São situações que podem chegar até níveis mais graves e precisar de uma internação. Então, isso é a elevação do humor. Transtorno bipolar, você pode ter tanto a depressão quanto uma elevação do humor. A grande maioria das pessoas tem só a depressão, que é o transtorno depressivo, que a gente está falando aqui agora, certo? Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas com transtorno bipolar, às vezes, não tem motivo nenhum, ficam, do nada, começa a ficar mais eufórico, do nada vai ficar mais depressivo. Não tem um motivo claro. Às vezes, eles falam assim, não, toda época de final do ano eu fico mais depressivo, toda época do meio do ano, às vezes, tem essa alteração ao longo das estações, inclusive, que não necessariamente precisa ter fator estressante. Um outro fator psicossocial que a gente sabe, não só psicossocial, mas também biológico, é a própria gravidez, né? Existe o blue puerperal, que é aqueles sintomas depressivos, e a gente sabe que as alterações hormonais do puerpério, ou seja, depois do parto, podem levar algumas pessoas a ter depressão pós-parto. Então, questões principalmente biológicas, hormonais, mas claro que outros fatores psicossociais do momento podem interferir nisso, tá? Certo. Aqui eu gostaria de trazer o exemplo, eu queria só, Murilo, se você puder me ajudar aí, para não perder o tempo. Né? Então, assim, aqui é um exemplo do rei Davi, né? Na época que ele estava provavelmente sendo perseguido pelo rei Saul, né? Que ele estava, a gente sabe da história né, de Davi, ele passou por perseguições em vários momentos, pelo Saul foi a mais demorada, e olha esse fator psicossocial envolvido, olha o que ele fala, tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e meu corpo, quer dizer, afeta a tristeza emocional, mas o corpo também, consumido é uma coisa significativa, a minha vida está gasta de tristezas, meus anos de suspiro, a minha força desfalece por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem, né, e também, às vezes, essas pessoas, né, acho que eu vou falar aqui depois, tem às vezes uma culpa, ele vai falar de iniquidade, mas não necessariamente ele cometeu aquele pecado exagerado, o cara que depois, em algum momento da vida, ele vai, né, cometer um homicídio com Urias, né, e depois também, por conta desse pecado, Deus, né, trabalha essa questão da perseguição do próprio filho dele, mas às vezes a pessoa chega, o sentimento de culpa é tão forte que às vezes ele tenta justificar com algumas coisas, né, por causa de todos os meus adversários, tornei-me... Diga, Murilo. Não, isso mesmo. Com certeza. Tem quanto tempo ainda aí, só para me situar? Acho que mais 2 minutos. 2 minutos. Eita. Não vai dar para falar tudo, não, mas vamos lá. Por causa todos os meus adversários, tornei-me opróbrio. Sim, sobre modo eu sou para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos, os que me veem na rua fogem de mim. Olha que existe uma distorção cognitiva, a Cristiane vai falar um pouquinho, né, como terapeuta cognitiva comportamental, né? Então eu vou só... porque ele era o rei, né? Na verdade, naquele momento não era rei, mas enfim, todos conheciam Saul, Davi, mas ele se sentia assim. Eu vou só pular um pouco, então, Murilo, só por conta do meu tempo, eu ia falar um pouquinho de Jó, mas todos já conhecem a história de Jó, que é interessante que na época, né, os amigos dele, não, você teve pecado, você pecou, não é possível, ele não pecou, né, foi algo que foi uma aprovação, e mesmo assim ele teve sintoma depressivo significativo com tudo que ele viveu, né. Aqui, eu vou pular um pouquinho essa parte, mas assim, ó, eu vou começar aqui, mais 2 slides, então, para terminar. O episódio não tratado dura em torno de 6 a 13 meses, então pode durar bastante. Na verdade, tem gente que pode durar até anos, mas assim, isso é uma média, tá? Mas quando ele é tratado, ele pode durar em torno de 3 meses, que é exatamente o período que a medicação começa a fazer efeito e faz a remissão do quadro, tá? Geralmente, é o que eu quero colocar aqui, muitas vezes a pessoa não tem só um episódio e pronto. Muitas vezes ele tem episódios recorrentes ou tem sintomas que se persistem, né? Então, 20 a 30% das pessoas que tiveram depressão, às vezes, continuam tendo alguns sintomas depressivos leves, seja insônia, seja alteração da concentração, da energia. 40% acaba tendo depois um novo episódio, e a cada episódio você tem o risco de ter mais novos episódios. Quer dizer, das pessoas que têm 2 episódios, 70 a 80% acaba tendo 3 episódios. Por isso que o tratamento, já antecipando aqui, acaba sendo, no primeiro episódio, de 6 a 1 ano, mesmo depois que a pessoa melhora 100%, 6 meses a 1 ano. E quando a pessoa tem 2 ou 3 episódios, a gente acaba fazendo um tratamento persistente. Alguns pacientes colocam 2 anos, mas depende da gravidade que foi, das recorrências, pode ser contínuo o tratamento. Deixa eu só adiantar aqui, né, sobre o tratamento. Então, o tratamento, né, é aquilo que eu falei, tem que ter um diagnóstico adequado, né, e é principalmente com antidepressivos. Claro que a gente está falando de depressão, de uma maneira geral, existem depressões, né, existe a depressão mais leve,
e, na verdade, no primeiro linha de tratamento é com psicoterapia, que Cristiane vai falar aqui agora, atividade física, né, ajuda bastante. A terapia, principalmente a que ela faz, né, que é a terapia cognitiva comportamental, tem muito estudo agora também com atenção plena, que é um tipo de meditação, também que, na verdade, tem terapia baseada nisso também, que tem uma função muito legal em depressão, mas principalmente moderada ao grave, sim. Em primeira linha de tratamento são com antidepressivos, existem vários tipos de antidepressivos, certo? E, às vezes, é necessário o uso de outras medicações, às vezes, para ter uma ação mais rápida. O antidepressivo, geralmente, começa a fazer efeito com 15 dias a 30 dias, né? E aí a pessoa está sofrendo com muita ansiedade, às vezes, com insônia. Então, você pode utilizar algumas medicações que têm uma ação mais rápida para aliviar a ansiedade e o sono, apesar de que com o tratamento com antidepressivo, depois de um tempo, a pessoa vai melhorando também a insônia, que é um sintoma dessa síndrome, certo? E a depender da gravidade, você pode ter pessoas com quadros gravíssimos, com ideação suicida, com sintomas psicóticos fora da realidade, né? Então, assim, quando a pessoa tem transtorno bipolar, por isso que é interessante o diagnóstico adequado, porque o antidepressivo pode levar a pessoa a ir para aquele estado oposto de elevação do humor. Por isso que você acaba utilizando na depressão bipolar outras medicações que chama de estabilizadores do humor, né? E tem pessoas que não melhoram, às vezes, com o primeiro episódio, isso é primeiro tratamento, isso acontece com qualquer problema de saúde, às vezes você precisa de 2 antidepressivos, 2 tipos, né? Faz um, não melhora, às vezes faz o segundo, e mesmo assim, às vezes as pessoas podem não melhorar. Como qualquer problema de saúde, você utiliza algumas medicações, seja a combinação de medicamentos, seja a cetamina, que é aquilo que eu falei no início, que tem uma ação glutamatérgica, foi aprovado agora na FDA nos Estados Unidos, como primeiro antidepressivo de ação rápida. A gente usa exatamente nas pessoas com depressão resistente. Você pode utilizar hormônio tiroidiano, às vezes, em doses, né, de 100 a 200 microgramas, mesmo para quem não tem hipotiroidismo. É um potencializador antidepressivo. Eletroconvulsoterapia, né, que é uma estimulação elétrica que induz uma convulsão, que é extremamente eficaz, né, em termos de eficácia, comparado com outros tipos de tratamento, mas a gente usa realmente reserva para casos mais graves e resistentes. E a estimulação elétrica transcraniana, que é menos usada, é mais caro, a gente acaba não usando tanto na nossa prática, mas pode ser usada Então, também. doutor, Eu vou finalizar então aqui, gente, por conta do horário, e depois vai ter momento para as dúvidas. Tá ok, gente? Tranquilo. Beleza, Rodrigo. Foi ótima a apresentação aí. e a dona Cristiane, Cristiane, que eu ia ela, falar agora. o que é que ela pode abordar a respeito disso, né? É verdade. Boa tarde a todos. Vou assim, me apresentar rapidamente. Eu sou Cristiane Rosas, eu sou psicóloga, sou especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho formação também em AT, análise transacional, e MBA em gestão de RH, pela Unifac. Bom, eu vou abordar, assim, eu vou aproveitar o gancho, né, do colega para assim abordar de uma forma mais psicológica, né, focando esse lado mais psicológico acerca da depressão e ansiedade. E na verdade, o que é que acontece? Fazendo assim um apanhado da história, né, da psicologia, tem um teórico chama Freud, Sigmund Freud. Ele teorizou, ele mapeou a mente humana, né? Dividiu em 3 partes. Uma parte seria o quê? O id, ele denominou id, ego e superego, tá? Que seriam instâncias psíquicas que estão na nossa, vamos dizer assim, nos constituem mentalmente, certo? E, vamos dizer, a psicanálise, ela é uma teoria muito rebuscada no sentido, vamos dizer assim, da linguagem. É uma linguagem muito rebuscada e acaba tendo uma dificuldade de entendimento, né, para as pessoas que não têm o conhecimento da teoria. Então, teve um discípulo na época, né, de Freud, chama Eric Berne. Ele foi um discípulo de Freud e ele, assim, ele considerou tudo que Freud trouxe, mas ele criou uma nova teoria que chama análise transacional, né, onde ele, vamos dizer assim, ele facilitou a compreensão daquilo que Freud quis trazer, né, como eu falei, com uma linguagem muito mais complexa, muito mais rebuscada e de difícil entendimento. Então, ele facilitou, na verdade, esse entendimento, que foi trazendo o quê? Essas instâncias psíquicas
que ele denominou como pai, adulto e criança, que quer dizer o quê? Né? São partes que, vamos dizer assim, na nossa mente, né, existem, vamos dizer, instâncias que nelas estão registradas, eu vou falar de cada uma, certo? Nelas estão registradas, vamos dizer assim, experiências que a gente... na verdade, eu vou iniciar falando da instância do pai, tá? São 3 instâncias, pai, adulto e criança. Então, a instância do pai é uma instância que nela está registrada tudo que a gente viveu na infância, tá? Infância e adolescência. Então, toda a nossa experiência com pessoas, vamos dizer assim, através dos adultos de referência que tivemos, pais, quem foi criado por avós, os avós, enfim, pessoas, os professores que tiveram uma certa importância na vida da pessoa, enfim, pessoas que tenham que tiveram uma importância, tá? Tudo que foi falado, a forma como as pessoas falaram, como se comunicavam com essa criança, isso tudo fica internalizado. Então, por exemplo, uma criança que viveu num ambiente muito rígido, tá? Muito rígido, de pais muito críticos e de uma criação muito severa, elas tendem a desenvolver vamos dizer assim, pensamentos mais negativos, né? Pensamentos mais autocríticos. Isso não quer dizer que seja geral, tá? Existem exceções, existe a questão da resiliência, né? Muita gente consegue, através da resiliência, superar, mas, de um modo geral, pessoas que se submeteram, que viveram em condições vamos dizer assim, de uma certa rigidez nesse sentido, na sua criação, elas desenvolvem, tá? São crenças centrais, na verdade, elas inicialmente, né, as crenças centrais são instaladas, então, vamos dizer, um pai que dizia para o filho, você não é capaz, você não é bom o suficiente, ou seu irmão, né, que faz comparações, uma coisa que vamos dizer assim, muito abusiva e completamente disfuncional, tá? Na criação de um filho, você fazer comparações, até porque o ser humano é complexo e é um indivíduo, ou seja, cada pessoa é um só, enfim, isso é muito, vamos dizer assim, desconstrói, na verdade, né? Ao invés de construir, isso vem desconstruir. Então, vamos dizer, uma pessoa que viveu assim, ela naturalmente ela vai ter, né, na sua, vamos dizer assim, no seu modo de enxergar o mundo, essa tendência a se ver negativamente. Então, ela vai se cobrar, ela vai se punir, tá? Sempre vai ter uma voz que vai estar falando para ela, não está bom, você não é capaz. Por quê? Porque isso tudo está registrado, ou seja, ela vivenciou muito isso ao longo da sua vida, e isso está ali dentro dela de forma muito forte, muito intensa. E assim, aí vem a instância do adulto. Essa instância do adulto, ela é a instância da razão, ou seja, a instância que é responsável pela, como é que eu posso dizer, a racionalidade, a capacidade de absorver a vida como ela é, no sentido assim, concreto, ou seja, eu gosto de fazer uma analogia com o cientista. O cientista, ele trabalha com fatos. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer medições, ele vai observar, analisar, medir, né? Fazer toda aquela, vamos dizer assim, pela ciência, pelos dados de testagem e comprovação acerca de um determinado evento, enfim, para se comprovar a veracidade daquilo. Então, a instância do adulto, ela faz justamente isso. Ela vai trazer o quê? A questão da comprovação através de evidências reais e concretas, tá? Essa é a condição do adulto, que, vamos dizer assim, faz parte desse aparelho psíquico, tá? Então, e a outra instância, a última instância, é a instância da criança, que é a instância que é responsável pelos nossos instintos, ou seja, é a primeira instância que nasce no ser humano, o bebê ele já nasce com a instância criança, tá? E essa instância é responsável, vamos dizer assim, nela a gente tem o desejo, prazer, vontade, querer, enfim, todas as questões de instinto, né, instintuais, elas são desenvolvidas aí, e inclusive as emoções, tá? Então, o que é que acontece? A gente sabe, em terapia, a gente vai, vamos dizer assim, o nosso objetivo, né, de estar trabalhando com o paciente em terapia é o quê? É desenvolver, fortalecer
o adulto dele, para quê? Para que ele possa intermediar essa comunicação que há disfuncional entre essa instância pai e essa instância criança, tá? Quando ela é disfuncional, e normalmente quem procura terapia porque está vendo algum problema aí, ela está querendo resolver. Então, a gente, nós como profissionais, nós temos, vamos dizer assim, como meta, como objetivo, tá o quê? Tá ajudando o paciente a, primeiro, ele vai se autoconhecer naturalmente, né? Se conhecer e vai buscar, vamos dizer assim, entender aonde que está esse adulto, essa razão dele e trabalhar em cima disso. Então, existem técnicas para isso, técnicas de fortalecimento desse adulto, certo? Onde ele vai poder gerir, ou seja, ele vai buscar, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que tem pensamentos muito negativos, de muita autocobrança, está sempre se cobrando, sempre se diminuindo, tá? Então, o adulto, ele vai fazer o quê? Ele vai confrontar esse pensamento, buscando na realidade o que é que faz, o que é que existe de real, que faz com que ele se veja assim, inferior e incapaz. Então, através da realidade, de evidências, esses pensamentos eles começam a perder força, né? Que a gente chama de pensamento, são distorções cognitivas, né? Que existem várias. A questão de ou é tudo ou é nada, ou seja, ou está tudo bem, ou então não está nada bem, né? Tem pessoas que são assim, extremistas, né? E isso não é bom, né? O bom é você ter o equilíbrio. Então, você poder, pessoas que têm uma tendência a pensar vamos dizer assim, numa iminente catástrofe a todo tempo, né? Alguma coisa de ruim vai acontecer, está tudo bom demais para ser verdade, são distorções cognitivas, né? A questão da abstração seletiva, uma outra distorção, a pessoa, ela foca sempre no negativo, ela, vamos dizer, ela está num palácio, mas ela vê ali o buraco que está ali na parede, ela consegue ver um negocinho ali no meio de tanta coisa boa, ela não considera o que é bom, ela só tira aquilo que é negativo. Então, também uma distorção, certo? E entre muitas outras distorções cognitivas que em terapia a gente busca trabalhar. Para quê? Para que, fortalecendo esse adulto através de várias técnicas, a gente consiga, vamos dizer assim, a gente ajuda o paciente a, em se autoconhecendo e conseguindo aplicar isso na sua vida prática, ele possa se tornar o seu próprio terapeuta, entre aspas, né? No caso, ele vai começar a se autogerir na sua mente, ou seja, ele não vai ser pensado pelos pensamentos, ele vai pensar os pensamentos, ele vai se conduzir de forma mais racional, ele vai buscar identificar onde eu estou na minha mente, em que lugar eu estou, isso é saudável, vamos dizer assim, eu estou no presente, né? A questão do foco no presente, o aqui e agora. Então, existe uma técnica chama mindfulness, né? Que é uma técnica da atenção plena, ou seja, a gente trabalha com isso também, que é justamente o quê? É você poder estar no presente de forma plena, através dos nossos 5 sentidos, né, que a gente aprende na escola, né, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, ou seja, através dos nossos 5 sentidos, que são as portas de acesso que a gente tem ao presente, né, a gente, vamos dizer assim, a gente poder desenvolver esses sentidos para quê? Para se conectar a eles o máximo possível, porque já é sabido, cientificamente é comprovado, que quanto mais envolvidos com o presente, quanto mais a gente consegue desenvolver esses sentidos, e nos conectar com o presente, mais saúde mental a gente traz para a nossa mente. Isso é natural e é comprovado. Inclusive, a própria palavra presente, ela tem 2 conotações, né? O presente do aqui e agora e o presente de um presente, né? Um presente, uma dádiva, um presente. E pensando assim, o presente é um verdadeiro presente que a gente recebe, né? Do Criador, né? Diariamente, todos os dias a gente recebe um presente, né? Todos os dias ele nos permite esse presente. Então, a capacidade de nos conectar ao presente, essa capacidade de estar realmente 100%, é uma forma de sermos gratos, porque, por exemplo, quando você dá um presente para alguém, né? Você dá um presente para uma pessoa, você dá normalmente para quê? Para agradar aquela pessoa. Ninguém dá um presente para ver aquela pessoa, enfim, né? Não quero que ela goste. Não, você compra um presente, você compra pensando naquela pessoa, né? Normalmente você vai ver o que é que ela gosta mais, enfim.
Então, quando você dá o presente, você vê que a pessoa se interessou pelo presente, isso mostra o quê? Isso mostra gratidão. Ela está ali demonstrando uma gratidão, um reconhecimento, ela se interessou. Então, quem dá o presente se sente bem com isso. Então, naturalmente, e cientificamente é comprovado que é saúde para a mente, essa conexão com o presente, esse valor que se dá ao presente. E a doença mental, ela é justamente o quê? Ela é ingratidão, ou seja, é quando você recebe o presente, que a gente recebe diariamente, mas eu estou olhando para outro lado, ou seja, estão me dando ali o presente, eu estou, não, mas eu quero, ou seja, o passado ou o futuro, né? Eu estou conectado, ou eu estou lá no passado, não, porque aquele dia, tal coisa que aconteceu não foi bom, então eu não consigo me conectar no presente por conta dessa tendência a estar fora. Eu não sou grata, não posso ser grata porque eu não desfruto do presente, eu estou lá no passado. Ou eu estou pensando no que virá. Então, eu também não estou atenta ao presente. Eu não estou, vamos dizer assim, valorizando o presente, considerando quem me deu o presente. Então, eu acho que aí a ciência vem justamente comprovar o quê? Como que, vamos dizer assim, tem tudo a ver, né? A questão a importância de você poder, vamos dizer assim, como que você poder ser grato, como que você poder valorizar o que você tem, traz saúde física e mental. Então, é muito importante a gente saber disso, né? E dessa forma, quando a gente foca naquilo que é bom, ou seja, quando eu considero, além de estar no presente, eu considero o que é bom, o que o presente tem de bom para me dar, então isso naturalmente é o quê? É a qualidade do meu pensamento. Eu estou focando no positivo, né? E assim, porque assim, toda situação, de um modo geral, toda situação, ela existe em pontos positivos e negativos, tá? Não existe nada que seja 100% ruim e nem 100% bom. 100% não falo acerca de Deus, tá? Estou falando na nossa vida aqui, no dia a dia. Então, assim, uma situação, normalmente existem coisas que, vamos dizer, muita coisa boa, mas tem uma coisinha ali que não é boa, né? Uma coisinha. Agora, se eu tenho se eu consigo, né, me condicionar a minha mente no sentido de focar aquilo o que é que existe de bom nessa situação, o que é que eu posso tirar disso, né, essa coisa boa, de que forma que eu posso resolver essa situação. Então, fica muito mais fácil quando eu consigo focar naquilo que existe de bom e isso vai me abrindo possibilidades, né, porque eu estou, na verdade, usando o meu adulto, né, de forma funcional. E eu estou dando liberdade para a minha criança, que o meu estado de ego criança também, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eu estou dando espaço para ela, né? Porque a criança funcional, ela tem um poder criador de criar, vamos dizer assim, essa capacidade de criar, de inventar, vem dela. Então, quando eu funciono dessa forma, eu dou espaço para essa criança, né, para ela poder me dar estratégias para sair de uma situação de dificuldade, certo? Então, isso é um ponto importante. Dona Cristiane, então, a senhora quer me dizer que o tratamento físico, ele ajuda o paciente em relação a ele, como eu posso dizer, melhorar na sua condição a qual ele se encontra de forma psicológica, a exemplo que o doutor Rodrigo também falou, não é isso? Então, o tratamento ajuda, mas a fé, ela também sustenta, ajuda a pessoa quando ela está passando uma situação difícil. A senhora já passou alguma experiência que, diante das suas condições, da sua capacidade, a senhora não conseguiu resolver, mas através da fé, a senhora conseguiu resolver aquela situação? Só um exemplo, para a senhora entender legal. Por exemplo, a exemplo de Pedro. Pedro era pescador, sabia nadar, mas quando ele se deparou com a aflição, exemplo que a gente falou de Davi, quando ele se viu diante da aflição, ele perdeu as forças, aí ele começou a afundar. A senhora já se deparou com essa situação, mesmo a senhora sendo uma profissional nessa área? Sim, com certeza, com certeza. E assim, tá, a fé, ela é assim indispensável, né? No sentido assim da minha visão pessoal. Hoje eu posso dizer isso porque eu já vivi na pele, né, situações de muita dificuldade, onde
eu busquei vamos dizer assim, nos meus conhecimentos, né, sair daquela situação que eu estava vivendo, né, eu tive um problema de saúde e que vamos dizer assim, afetou emocionalmente. Mas, assim, na fé, eu consegui sair dessa condição que eu acabei entrando por conta disso, né? Então, assim, foi realmente a questão do foco, né? Porque, assim, quando eu estava, vamos dizer, quando eu recebi, né, o diagnóstico da minha condição, eu acabei acreditando naquilo ali. Não, eu estou nessa situação, não tem mais jeito, essa situação, e esse pensamento, esse foco fez com que eu, na minha saúde física, fosse abalada. Por quê? Porque esse pensamento, esse alimento, ele estava contaminado. E quando eu desfoquei da condição atual, da dificuldade, do problema, né, da negatividade, e eu foquei na fé, ou seja, eu comecei a olhar para alguém que pudesse fazer, porque eu não podia mais fazer, e, enfim, eu sabia que não tinha mais condição, no sentido de todos os meios que eu tinha tentado, né? Eu não tinha conseguido, através de profissionais, inclusive, né, médicos, e chegou um momento que eu falei, não, eu vou partir para a fé, eu vou crer, e eu pude ver, assim, a minha mudança, no sentido de saúde, de um modo geral, por conta do quê? Da minha fé, né? A mudança do foco, ou seja, eu comecei a focar em Deus, eu comecei a buscar Deus, eu comecei a crer mais e buscar mais, como nunca antes, né? E essa passagem bíblica é uma passagem que traz à nossa mente a importância realmente, essa passagem de Pedro, né? Quando em Mateus 14, né, no versículo 25, né, se fala o quê? Que a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, né, caminhando por cima do mar, e os discípulos vendo o caminhar sobre o mar, eles se assustaram e disseram, é um fantasma. Eles gritaram com medo. Por quê? Porque eles não conseguiram ver Jesus. Eles, por conta do medo, por conta da emoção, eles guiados pela emoção, ou seja, a criança disfuncional atuante ali, pela pura emoção, eles distorceram a realidade, eles viram um fantasma. E vendo esse fantasma, eles gritaram, né, com medo. E isso aumentou mais a condição de pânico e descontrole. Até que Jesus falou, né, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro lhe disse, né, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, ou seja, isso a gente pode comparar à nossa vida, que a gente passa, né? Muitos momentos a gente vai passar por ventos, por dificuldades. E ele acabou o quê? Ele acabou focando no vento, que foi o que eu fiz, né? Eu acabei focando na dificuldade. Então é o que muita gente faz. Ele focou no vento, então, ele teve medo. Então, dona Cristiane, me perdoe por cortar a senhora. Então aí a senhora vê que a fé é o que resolve. A fé, ela ajuda nos momentos de adversidade. A gente queria ter mais tempo para poder dar continuidade. Muito bom. Aí a dona Viviane, como a senhora pôde ver, dona Viviane, que o que resolve, o que traz a solução é a fé. Eu queria também que o doutor Murilo desse essa força também em relação a isso, que não basta somente o tratamento físico, acima de tudo também o espiritual, não é isso? Com certeza, pastor Alexandre, porque assim, é como a gente sempre fala aqui nessas tardes de domingo, a gente, lógico, a gente deve buscar o profissional, porque, como o doutor Rodrigo falou, é necessário passar, né, em caso específico, falando da depressão, passar pelo psiquiatra, porque ele vai fazer o diagnóstico efetivo, porque tem muitas outras coisas, né, como ele falou, que vão fazer uns sintomas similares, como, por exemplo, ele falou hipotiroidismo, ou seja, vai fazer um check-up geral, ver como é que está os níveis de hormônios direitinho, até para saber como é que estão esses níveis de hormônio, que lá na frente, né, tem outro tratamento com hormônio tireoidiano, ou seja, tem que saber o nível basal de hormônio tireoidiano antes do início do tratamento. Mas, assim, o ser humano, o homem, né, o médico, ele tem um limite onde ele pode agir. Mas quando a pessoa acaba esse limite, a pessoa chega no fundo do poço, então aí é onde o impossível só para Deus, né, através da fé. Não é verdade? Amém, concordo plenamente. Né, isso se faz muito importante. Aqui nessa live, a gente está trazendo exatamente como Jesus capacitou tantos homens, né, tecnicamente falando. O doutor Rodrigo é um exemplo disso, ele não foi um médico à toa. Jesus sabia que ia poder contar com ele, ele é um homem, é um médico, mas ele é um cristão.
Hoje ele sabe que, aliado ao conhecimento dele físico, tem também a questão espiritual. Eu tenho certeza que em algum momento ele fala assim, Deus, seja comigo, me ajude, porque agora já não estou conseguindo mais. Não demonstrando isso muitas vezes para o paciente, mas é reconhecendo em Deus que nele está a força para aliar, para ser o sócio dele nessa jornada, que é salvar as pessoas. Todos os profissionais de saúde estão aqui com esse objetivo, salvar. E quando nossas forças, nossos conhecimentos naturais, assim como a dona Cristiane, assim como o doutor Murilo, assim como eu e tantos outros que fazem parte dessa live, tenho certeza que tem vários profissionais de saúde assistindo, tantas pessoas que se identificaram nesse processo aqui de depressão ou simplesmente estar deprimido, puderam nessa tarde ver a diferença entre estar deprimido e estar com a depressão. Foi muito valiosa essa participação do doutor Rodrigo, muito valiosa a participação da dona Cristiane, assim, nos trazendo esse esclarecimento, mas o que ficou mais interessante nisso tudo são profissionais que linkam a sua condição física, o seu conhecimento natural à fé. Então, é um privilégio saber que temos pessoas com tão alto gabarito, tão alto conhecimento e que, o mais importante, colocam Deus acima de tudo para tratar das pessoas. Muito obrigada e foi um privilégio fazer parte dessa live hoje. É verdade, Viviane. Tínhamos aqui várias perguntas para fazer aqui nessa tarde, mas só temos 3 minutos, já vai dar 4 horas. Uma pergunta aqui para o doutor Rodrigo, né? Como ele falou da importância dos fatores sociais e psicológicos, né? Tem aqui, como falou, né? A religião ajuda, né, no processo, né? A fé em relação à prevenção da depressão. Como é que o senhor vê, doutor Rodrigo, a igreja, né, os cultos nesse momento de pandemia, nesse momento atual que a gente está vivendo? Pronto, gente, vou tentar adiantar aqui, mas sim, fundamental, né? A igreja, a presença física é importante, mas a gente sabe que a igreja não morre, né? Mesmo em época de quarentena, você tem as lives, você tem a oportunidade de conversar, nem que seja por telefone. A igreja não é só o culto, não é só o templo físico, Jesus já falava isso, né? A igreja somos nós, são o corpo de Cristo. E saber que a gente tem com quem ter apoio emocional, espiritual e até às vezes financeiro. Quantas pessoas nesse período de quarentena estão com dificuldades, por não podem estar trabalhando, né? E a igreja, no sentido de corpo de Cristo, pode ajudar, pode dar uma cesta básica, pode facilitar esse processo. Então, a igreja serve para isso, é uma comunidade de apoio, né? E claro que independente não só da igreja, mas realmente a sua fé, como foi colocada pela doutora Cristiane, né? Como é importante isso. Obviamente que a depressão pode ser tão grave, eu sempre costumo falar isso, né? Pode ser um pastor, pode ser um missionário, né? Você vê Elias, que estava na linha de frente, ele chegou um momento que ele ficou para baixo, né? Então, às vezes, isso pode cometer qualquer pessoa, por mais espiritual que seja. Mas, claro, que, como até Davi, eu não cheguei a terminar de ler o texto, ele fala no final, mas minha força vem do Senhor. Então, isso, obviamente, vai ajudar não só a depressão, como qualquer problema de saúde, né? Qualquer problema de saúde, você vai ter questões físicas e, claro, que também pode ter questões espirituais, né? Então, a gente não vai ter um diagnóstico de câncer, eu não vou nunca para o médico, enfim, você vai acabar evoluindo esse diagnóstico. Eu tenho uma fratura exposta, né, na minha perna, eu não vou para o médico. Não, você vai ter que ter, obviamente, o próprio Cristo, né? Você vai ver lá no livro no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando, né, que a gente tem que orar pelos enfermos e ungir com óleo, que também era um dos tratamentos, assim como o álcool, né, o vinho, eram dos tratamentos que existiam na época, ainda meio rudimentares, mas tinham um efeito. Então, você aliar a fé, com certeza é fundamental nesse processo. Tem outra pergunta aqui. Cadê para... Pastor Anselmo tá aí na live aí? Tá na live, não é isso? Foi direcionado aqui para uma última pergunta aqui para a gente fechar. Pastor Anselmo, tá me ouvindo? Pode ser o pastor Alexandre também. Cadê? Tá uma pergunta aqui. Do ponto de vista espiritual, o pastor que pode falar. Do ponto de vista espiritual, existe a cura para a depressão, pastor? Com certeza, doutor Murilo, doutor Rodrigo, a dona Cristiane, a dona Viviane, com certeza a cura para o tratamento em relação à depressão. Você pode ver isso aí, se você quiser, em Salmos 34, 6, que diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas aflições. Olha o segredo para quando a pessoa está enfrentando aquele momento de aflição, de angústia, de amargura,
de opressão, de desespero. Quando Pedro estava afundando, ele clamou imediatamente ele clamou por Jesus. Jesus estendeu a mão para ele e salvou ele naquele momento. Então, se você é um profissional da saúde, você é uma pessoa que está aí agora passando por um momento de aflição, de tristeza, de angústia, e você diz assim, eu não sei o que fazer, você pode, nesse exato momento, você pode clamar a Deus aí agora. Nós vamos fazer essa oração final, eu quero fazer essa oração junto com vocês agora, e assim, clamar a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai estender a mão para você. Tá certo? Vamos fazer essa oração, finalizando essa live, e vamos clamar a Deus, que Ele venha te ajudar. Se você puder agora, estenda as suas mãos em direção ao seu computador, segure o seu celular com toda a sua fé, estenda as mãos para o seu notebook, feche os seus olhos e deixe Deus te ajudar aí agora. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro quando ele estava afundando, mesmo ele sendo um profissional de pesca, mesmo ele sabendo nadar, mas quando ele se viu diante do desespero, e o desespero entrou dentro dele, a aflição entrou dentro dele, aquele momento ele só lembrou em clamar ao Senhor. E como diz esse salmo, o Senhor atende a oração, o clamor do aflito. E nesse momento, esse profissional, esse enfermeiro, esse médico, essa criatura que está passando um momento de aflição na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu casamento, enfrentando esse momento de pandemia até dentro do hospital, que agora, nesse exato momento, esse aflito seja alcançado pelo Senhor, seja ele livre dessas aflições, desse desejo de suicídio, seja ele livre dessa tristeza, dessa angústia, dessa vontade de morrer a partir de agora, e que ele receba a tua paz. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Que Deus ouviu o seu clamor, Deus atendeu a sua oração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor Rodrigo, doutor Murilo, dona Cristiane, dona Viviane. Muito obrigado a todos que também estavam participando e que Deus abençoe vocês grandiosamente. Forte abraço. Muito obrigado. Forte abraço. Obrigado a você. Um abraço. Obrigado a todos aí. Um abraço.